Deus, por que eu nasci brasileira? Porque não era para eu estar aqui, era para eu ter nascido lá, porque eu amo. Por mim, eu falaria 25 horas inglês, não falaria português, porque o português é terrível, o inglês é só muito beautiful. É fácil, é tranquilo. Fácil, lindo, é lindo, né? Coloca alguém aqui falando inglês, se apaixona, né? Não tem como. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, ela é uma amante da língua inglesa e cansou de receber aquela aula básica do verbo to be nas escolas e falou: quero algo mais. Foi para os Estados Unidos pelo México, que aventura, morou lá e hoje está no Brasil, professora de inglês, é isso? Professora de inglês. É teacher ou professor? Qual a diferença? Professor é quando você vai à universidade, faz um mestrado, aí você é professor dentro da university. But quando só dá aulas, né? É só teacher. Esporadicamente é teacher. Teacher. Como é que eles te chamavam lá? Anne Dias no Brasil, mas lá? Então, lá eu trabalhei como Sandra, né? Lá eu era Sandra. Ah, você não era Anne? Não, lá eu não era Anne. Eu só era Anne quando eu tive a Lara, que aí eu usava o meu passaporte, aí eu era Anne em dias normais. Mas para trabalhar eu era Sandra. Tá, como milhares de brasileiros, você se aventurou nos Estados Unidos? Sim, for sure, yes. Ilegalmente, Ilegal. Pelo México? Fui pelo México, não tive problema nenhum durante a minha passagem, não tive problema. Então meu passaporte estava clean, limpo. Por conta disso, eu consegui lá comprar um documento do pessoal de Porto Rico, que eles têm livre acesso ao trabalho lá e eles costumam não ir para lá. Você era porto-riquenha? A Sandra, sim. A Sandra é porto-riquenha? Na época eu tinha 20 anos e a Sandra, a qual eu comprei a documentação, tinha 44 anos. Uma diferença ali, né? Uma short time difference, né? Mas quando eu fiz a interview com o meu chefe numa convenience store, ele olhou, porque na verdade a gente compra o documento e change the picture, né? Tá. Troca a foto. Mas ele olhou a idade? Isso, ele olhou a idade, olhou pra foto e eu bem novinha. Aí ele assim, are you sure que tu é a Sandra? Eu falei, não tenho certeza, mas, né? Ele disse, não tô sabendo de nada, contratada. Não tem problema. Mas sim. Mas não foi só felicidade o começo nos Estados Unidos? Não. Muita dificuldade? Até eu chegar ali, né? Todo o trajeto pelo México foi bem difícil, realmente foi bem complicado. Como é que você decidiu ir para lá? Então, eu nasci já amando inglês, né? Então, assim, é uma das perguntas que eu vou fazer quando eu morrer para Deus. Por que eu nasci brasileira? Porque não era para eu estar aqui, era para eu ter nascido lá, porque eu amo. Por mim, eu falaria 25 horas inglês, não falaria português, porque o português é terrível, o inglês é só muito beautiful. É fácil, é tranquilo. Fácil, lindo, é lindo, né? Coloca alguém aqui falando inglês, se apaixona, né? Não tem como. E aí eu fazia cursinho de inglês, trabalhei sempre, eu brincava que eu ia para a horta da minha avó e eu ensinava o alface, o morango. A falar inglês? Isso, e um dia minha avó chamou minha mãe e falou assim, escuta só, a gente tem que levar essa menina numa benzedeira, ela baixou o espírito nela. Baixou o espírito, falar as coisas diferentes. Porque na verdade eu não falava inglês, eu enrolava a língua, mas a minha cabecinha era inglês. Eu ficava no quadro, no board, né, com alface, beterraba, morango, enfim, e a minha avó, né, coitada, mas hoje já passed away, mas ela achava isso estranho, porque não era normal, né, lá quantos anos atrás. E aí eu expliquei, não, eu tô falando inglês, eu quero falar inglês. Então aí quando eu fiz 15 anos, a minha mãe me colocou, né, minha mãe é adotiva, eu fui adotada, ela me colocou numa escola de inglês, uma escola de idiomas, né, fora a parte de escola regular. E aí eu lá fiquei 2 anos naquele lenga-lenga de grammar, verbo to be. Isto. How are you? Aí um dia eu cheguei pra minha teacher e falei assim... Não dá mais. A gente vai ficar a vida toda assim, né? Vamos ficar só fazendo exercício, practice, that's it. Aí ela falou, Anne, no teu caso, tu tens que sair do Brasil, porque aqui é assim. Porque antigamente não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? Hoje, facilmente, quem quer aprende.
até fora, assim, até dentro de casa by yourself. E tu não precisa procurar uma escola de inglês. Se tu falas assim, eu tô decidido a aprender inglês, tu aprende inglês. Desde que, né, abraça a Pega com causa. vontade. Isso, desde que tu tenha essa vontade. Só que antigamente não tinha tal da internet, né? Era tudo muito lento. Então era aquele processo que tu terias que ir pra escola, videotape, aquelas coisaradas de método de repetição. Sabe onde eu aprendi muito inglês? música. Jogos de videogame. Ah, Os jogos boa. antigamente não eram traduzidos. Isso. Né? Eles vinham todos na língua original. Tem muitos alunos que aprendem assim, ou com música. Eu aprendi muito com música. Então, eu gostava muito de música e super indico meus alunos, né? Pega uma música e fica ali a semana toda ouvindo a música, fica com a música na cabeça, até que tu consigas agregar algum vocabulário, no mínimo 3 vocabulários da música, uma semana ouvindo a mesma música. Pega facilmente, tranquilo. Tipo, internaliza, não esquece mais. Mas daí, beleza, você falou que a professora ela disse, vai embora. Vai embora. Aí você decidiu, vou embora. Aí eu decidi, mas não foi assim, né? Eu cheguei em casa e falei, mãe, tem que ir embora do Brasil. Ah, tá louca, como? Mas como? Né? Não faço ideia, tal. E eu era estudante, fazia pedagogia na época. Ela disse, não vai parar, faculdade nova, agora que entrou na universidade, eu estava 2 anos, era a minha 4ª fase de pedagogia. E aí, eu sou assim, né? Fui entrando em contato com um, com outro, e encontrei um primo, o qual eu não conhecia, por parte de mãe, porque como eu era adotada, então eu tinha minha mãe biológica, e eu descobri que essa minha mãe tinha um sobrinho que morava nos Estados Unidos. Pronto, aí realizou. Aí foi os contatos, aí cheguei até ele e pedi um help, falei, tu me ajuda a chegar aí. Tá, ele mas falou, isso 1990... 2000, por aí, eu era bem novinha. Aí ele falou, Anny, tu tens um mês. Um mês eu consigo, tu nem vai tentar visto, eu consigo com um coiote pra ti. Tu só precisa de 18 mil reais. Só? Só. Você não tinha, óbvio, 18 mil reais. Óbvio, né? Eu era acadêmica, eu fazia pedagogia. Até né? hoje eu não tenho 18 mil reais. Nem eu. I'm a teacher, né? Não. Então, aí o que aconteceu? Eu cheguei pra minha mãe e falei, tá tudo certo, só preciso de 18 mil reais. Ela ficou louca, né? E aí, na época, imagina, eu muito nova, e ela sabia que eu, até hoje, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás e vou, né? Aí eu falei assim, não, se eu não for para os Estados Unidos, eu vou me matar, então, é a opção. Ou eu morro ou eu vou para os Estados Unidos. Você falou isso mesmo para ela? Falei. Eu era meio mimada na época, hoje já com, né? Mais tranquilo. Se a tua filha falar isso aí, você bate nela. Hoje eu bato nela. Não, jamais. Não, E ela me ajudou. Na época ela tinha um terreno, ela vendeu o terreno, me ajudou. Depois eu paguei todo o dinheiro para ela e fui pelo México. Em 7 dias eu cheguei lá. Fui escondida e todo mundo, só minha mãe sabia. Ela me ajudou, meu pai, minhas irmãs, ninguém sabia. Ninguém sabia, porque era loucura, né? Então a minha mãe abraçou a causa, o sonho, porque realmente ela é muito parceira. E o coração dela, como é que ficou nessa história? Ela entendia os perigos que você estava passando? Ela é muito católica, né? Eu fui um pouquinho antes daquela novela que eu não cheguei a assistir aqui, mas logo em seguida, depois da novela, né? Você não ia nunca, ela não deixava você. Com certeza não. Ela me ligava e dizia, meu Deus, você passou por tudo isso. Calma, não chegou a tanto. Mas ela foi na fé. E eu também fui na fé. Eu fui daqui até lá, eu atravessei o México todo fazendo a oração da cura e libertação do Padre Marcelo, na época. Eu já nem lembro mais das orações, mas enfim, fui rezando daqui até lá com o rosário na mão, né? E cheguei lá só com o rosário. Cheguei sem tênis, toda rasgada. Sem dinheiro? Na verdade, esse meu primo que estava me esperando ele já lá... te esperou lá? Então, eu não o conhecia, mas enfim, com uma plaquinha lá no airport, lá, e a gente acabou se conhecendo lá, e ele me deu o help durante um mês. Depois eu consegui um trabalho, não nesse Conveniência Store, qual eu trabalhei 7 anos. Eu comecei a trabalhar com limpeza de casa. É o que todo brasileiro faz quando chega lá. Primeira coisa que vai, entra num store, num Brazilian Store ali, que vai se deparar com um monte de brasileiro, né? Cheguei ali e peguei ali um trabalho para ajudar num schedule de limpeza de casa. Então, nós entrávamos numa van e passávamos o dia limpando casa. Então, eram 5 meninas. Eu ficava sempre com o banheiro, sempre gostei de banheiro. Então, eu limpava banheiro. A gente saía de uma casa, ia para outra e limpava banheiro. Aí eu ganhava por dia. Só que, óbvio que não era isso que eu queria para mim, mesmo que eu nunca ia aprender inglês trabalhando com brasileiro. Com brasileiros. Aí, juntei um dinheirinho e me joguei para Nova York. Aí lá eu pensei, agora eu vou aprender inglês aqui, né? Aí comprei o documento da Sandra, consegui os contatos. Aí você virou oficialmente Sandra. Aí eu virei a Sandra. Foi muito caro?
$800. Na época, né? Depois, quando eu vim embora, eu vendi. Hoje tem outra Sandra lá. Você vendeu o documento da Sandra? Óbvio. Você fala com orgulho isso, para todo mundo tá vendo. Eu vendi. Claro, é porque hoje eu não sei mais, fazem 7 anos que eu estou no Brasil, mas naquela época era assim, tu comprava, trabalhava, a hora de ir embora, ou tu dava ou vendia. Como eu não ganhei, eu comprei, eu vendi também, nada mais que justo, vendeu bem? Né? Vendi, acho que eu vendi pelo menos preço, se eu não me engano. Agora eu não lembro pelo valor. Eu lembro que eu paguei 800, mas eu não lembro se eu vendi por esse valor. Agora você vai contar o resto da história. Chegada em Nova York, tá aqui, ó. Depois do intervalo, pode ser? Eu tenho o prazer de receber ela, Sandra, a Anne Dias, que é professora de inglês e hoje conta essa história incrível aqui no Brasil. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19, 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Manos Talk Show ou no Spotify, você vai curtir todos completinhos, inclusive este programa com a professora de inglês, ela que foi para os Estados Unidos pelo México e conta essa incrível história, Anne Dias. E daí, você foi para Nova York? Ok, cheguei em Nova York, fui trabalhar no Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, conheço. Dunkin' Donuts, trabalhei lá muito tempo, 1 ano. 1 ano trabalhei lá e consegui arrumar um dinheiro legal, só que eu percebi que lá tinha muito Spanish. Então eu comecei a agregar muito Spanish e não era meu objetivo. Meu objetivo, língua inglesa. Então o que eu fiz? Voltei para Boston porque eu queria fazer Harvard. Meu sonho era fazer Harvard. Não fiz a University, but eu fiz a Extension, né? A Harvard Extension, que é um programa próprio para imigrantes, que tu vai lá para aprender a língua inglesa, né? Então, aí você aprendeu em Harvard? Iniciei lá, né? Mas a minha escola mesmo foi o dia a dia com o público, né? Então, depois que eu fiz 7 meses, né, de Harvard, aí eu tava com o inglês mais legal. Não falava mais mim, vai, mim, foi. Já sabia conjugar os verbos, então, né? Você demorou 7 meses para aprender? Você falava bem inglês com quanto tempo? Quando eu fui daqui para lá, eu conseguia assim me expressar, mas muito lentamente, porque aqui no Brasil era tudo muito devagar. E eu queria falar como eles, né? Como se eu estivesse falando naturalmente o português, mas o inglês. E para isso eu precisava de practice. E eu só ia conseguir isso no meio deles, né? Então, a Harvard, ela só me ajudou a agregar os vocabulários, a conjugar os verbos, ou seja, aprendi a gramática lá na Harvard. Mas eu também não poderia ficar falando 100% gramaticalmente, porque eles não falam, como nós não falamos 100% gramaticalmente. Aí eu fui para Nova York, agreguei ali um pouquinho de conhecimento, mas eu vi que estava muito pro lado do Spanish, muito espanhol. E eu não queria isso para mim. Eu pensei, não, eu tenho que ir para um lugar onde só tem americano. E aí foi onde eu decidi voltar para Boston. Voltei para Boston e fui para Newburyport. Newburyport é a última cidade de Massachusetts que fica ali na região de Boston. Só americanos? Só americanos. Aí você não ouvia português, nem espanhol, nada? Eu ficava 1 semana, 2 às vezes. Só quando eu ligava para o Brasil, que eu falava com os meus familiares aqui, que eu falava português. Mas nessa transição, quando você vai para uma cidade assim, eu imagino que o teu cérebro rapidamente já começa a processar o inglês diferente, né? Sim, com certeza. Você só escuta isso, só lê isso. Isso, é. Eu lembro que eu trabalhei, que eu fui contratada, então, por esse senhor, quando ele viu ali a foto... Essa não é a Santa, vai. Ele falou, mas eu vou fazer que eu não tô sabendo de nada. Conveniência Store, é uma loja de conveniência, só que Newburyport é uma cidade turística, até onde minha filha nasceu. Então, assim, vai muitos visitantes lá, assim, pessoal de Germany, da Alemanha, de tudo quanto é lugar, aparece lá. É muito lindo o lugar lá. Então, assim, eu trabalhava numa store, numa loja que vendia xícara personalizada, souvenirs, camiseta com o nome da cidade, toalha, bolsa. Quinquilharias. Isso, vendia de tudo. Scratch tickets. Quinquilharia em inglês? Souvenirs. Podemos usar quinquilharia. Souvenirs. Não existe uma vendia adaptação. De tudo nesse store. Vendia de tudo. Desde raspadinha, cerveja, vinho. Inclusive padres iam lá jogar os lottery games, né? Que era o game da loteria que aparecia na TV. Os padres iam? Isso, os padres iam lá. Era muito normal isso. Sofreu preconceito lá? Então,
Não vamos dizer que não, mas assim, eu tive muito a ajuda deles, porque como era uma cidade de New England, então o que acontecia? Quem morava lá era o pessoal mais aposentado, o pessoal idoso, porque os novinhos saíam para fora para estudar. Então, Newburyport é uma cidade de pessoas velhas, né? Pessoas que já têm a vida ganha, que já foram, já estudaram, já tiveram sua profissão e voltaram para casa. Então, assim, eu era basically a mais novinha lá, da cidade toda. Da cidade toda. Tá tratado com carinho, então. Eu era muito bem tratada, sinto muita falta deles, assim, eles foram minha família, assim, o pessoal da região. E ali você começou a pensar em inglês já ou não? Ou ainda pensava em português e traduzia? Não, ali eu já comecei. O meu chefe, na época, o meu boss, ele me corrigia muito. Então, quando eu vinha com umas expressões que eu trouxe, vícios de linguagem lá de New York, ele dizia Sandra, porque eles me chamavam de Sandra. Sandra. Não é assim. Quando eu queria ir ao banheiro, ao invés de eu sempre pedia, can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Ele dizia, can, não se usa can, é informal. Tem que usar may I go to the bathroom? Então eu fui aprendendo a falar de uma forma mais culta com eles. Porque eles também, né, tinham um vocabulário mais culto, porque eram pessoas, mais né? idosas. Isso, mais idosas, com uma profissão já. Então eram pessoas cultas ali na cidade. E a gente recebia muito imigrantes, né? Que vinham a passeio, a lazer. Mas daí o seu inglês pro imigrante era bom, né? Se eles falavam inglês ruim, você já falava bem. Se bem que o pessoal da Alemanha ali, eles falam muito bem inglês, Aí, claro, os chineses, enfim, tinham uns terrible English, né? Indiano, whatever. Mas, no mais, assim, eu era muito bem tratada. Eles me ajudavam muito. Eu lembro que na época a gente não tinha toda essa tecnologia de hoje. Eu andava com um dicionário, um caderninho, eu ia anotando tudo. Então, para, deixa eu anotar. Anota aqui pra mim. Às vezes eles tinham que desenhar pra entender. O que era? Porque às vezes eu fazia alguns mistakes, alguns erros, né? Deixa eu trazer um aqui. Maine era o nome da pessoa ali que jogava sempre a loteria, que tinha a televisãozinha ali, eles faziam o game. E aí uma hora me perguntaram onde estava o Maine. Eu achava que eles estavam perguntando de maionese, que era maionese, né? E na hora, assim, tu faz aquela confusão, assim, não sabe o que tá falando. Eu fui atrás da maionese, dei um sachê de maionese. A pessoa olhou, não, I want to talk to Maine. Daí eu chamei o meu boss, né, meu chefe, e ele disse, não, Sandra, ele quer falar com o Maine, que é a pessoa lá. Então eu fiz vários mistakes assim, mas foi assim que eu fui aprendendo, né? E no dia Nenhum comprometedor. Nada. Errinho. Tudo eu, assim, que eles próprios me ajudavam. Diz, não, that's okay, no problem. Às vezes o meu sotaque também, né? Denunciava? Denunciava, porque esse um ano em Nova York eu tive muito vícios de linguagem. Então, lá em Nova York, o que acontece? O pessoal fala muito gíria, né? E lá em Newburyport o pessoal já era mais polite, mais educado, já falava de uma forma, assim, não tão jovial, né? Era um pessoal mais culto. Então, assim, eu fui me adaptando com isso. E fiquei ali 7 anos, né? Aprendi muito com eles. E por que você decidiu voltar para o Brasil? Cansou dos Estados Unidos ou cansaram com você lá? Não cansei. Ou os Estados Unidos cansou de você? Já ouviste falar no Minutos de Bobeira? Já, não foi nesse que eu criei esse programa. Então, Minuto de Bobeira. Então, o que aconteceu? Eu encontrei uma pessoa lá, namorei uma pessoa brasileira. Sempre, brasileira com brasileiro, se encontra. Acabei encontrando um brasileiro lá e realmente eu sentia falta. É engraçado, eu falo para meus alunos, hoje eu sinto falta de falar inglês. Então, assim, a gente não pode sair na rua falando inglês com as pessoas, porque acho que a gente é crazy, né? Não, louco. Louquinho. Às vezes eu falo thank you pro caixa do Giasse, a Lara fala, mãe, que vergonha, para de falar inglês. Então, Vergonha, a filha tá aqui, passa muita vergonha com a mãe? Depende do dia. Depende do dia. Bastante vergonha com a mãe. O dia que eu dou aula, assim, manhã, tarde, noite, eu fico muito focada no inglês e às vezes para sair um português, assim, eu misturo tudo. Independente, whatever, onde que eu tô. Se eu tô aqui, se eu tô no mercado. Para quem tá em casa, a Anne mandou para mim algumas mensagens, a gente trocou alguns WhatsApps, né? 90% do que ela escreveu em inglês.
Só pra vocês terem noção, tá? It's me, eu sou assim. Ela ia escrevendo em inglês, falando inglês, português, tá bom, beleza. Quem me conhece, meus alunos, sabe que eu sou assim, eu não consigo. Tá, mas daí, um minuto de bobeira. Minuto de bobeira. Saudade de falar português, falou português e quando viu tava no Brasil. Não foi bem assim. Um minuto de bobeira foi decidir voltar, né? Então, eu engravidei, né? Encontrei um brasileiro lá por questão, assim, de afinidade. You are Brazilian, que bom falar português, né? Já falava tanto tempo inglês, mas assim, não tinha, né, nenhuma pretensão de voltar ao Brasil. Mas acabei engravidando, né? Que bom, tive a Lara lá. E quando a Lara fez 2 aninhos, teve aquela pressão da família, né? Meus pais querendo conhecer. Imagina, querem conhecer. A família também do pai da Lara queria conhecer ela. Imagina, a gente tem uma neta. E todo mundo aqui. Eles aqui e nós lá, e só por meio de Skype e whatever, né? E eles queriam conhecê-la. Vem, volta. Aí, o minuto da bobeira, voltamos, né? Por conta de questão... vamos ficar perto da família, né? 1 mês durou. 1 mês. 1 mês é tudo amor. Depois de 1 mês, cada um foi viver sua vida e eu fiquei aqui. E aí você ficou? E eu fiquei. E aí teve que virar professora? Aí tive que virar professora. Mas foi uma ótima escolha. Isso, não, eu já sabia. Lá eu já dava aula de língua inglesa. Eu trabalhava muito com... O que acontecia? Tem muito brasileiro lá fora, principalmente o pessoal da área ali de Minas Gerais. Eles vão muito pelo México e às vezes eles não têm muita instrução nem no português e nem no inglês. Então, o que acontece? Às vezes eles tinham algum probleminha para resolver com a corte e eles precisavam de translation. Então, o que acontecia? Eles me chamavam muito. Então, eu já trabalhava como professora lá. Eu dava aula de língua inglesa para brasileiros lá. Tanto é que eu cheguei a trabalhar no short período na Wizard. Tinha a Wizard lá em Somerville, que fica na região de Boston, onde é minado de brasileiro, né? Só tem brasileiro. Só tem brasileiro. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Você vai ter que voltar aqui no programa pra gente falar sobre pegadinhas de inglês e português. Tem várias. Porque essa história acabou. Não dá tempo para mais nada. Que dó. Anny, muito obrigado pela presença. O pessoal pode te seguir nas redes sociais? Sure. Você dá dica ali ou não de inglês? Não costumo. Eu leio bastante, eu dou muita dica de livros, né? Livros em português. Em português, Mas posso começar a dar dicas de inglês, sim, com certeza, for sure. Anny Dias? Anny Dias com 2 I, Dias. Obrigado pela presença, Santa. Thank you. Foi um prazer te receber. Olha, o prazer ter você comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Falando bem ou não inglês, somos todos humanos. Yes. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.